Concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, vivo em Aveiro, trabalho lá, sou advogada, faço parte do Secretariado Nacional, já estive em várias equipas Alfa, quando o Alfa funcionava não na minha paróquia, mas na paróquia do meu marido, fizemos parte da equipa. Eu fiz o meu primeiro Alfa, estive sentada no mesmo sítio onde estão muitos de vós, em 2003, e a expressão também não é nova nem é minha, mas o Alfa é daquelas coisas que primeiro estranha-se um bocadinho e depois entranha-se. Com uma certeza, depois de entranhar nunca mais sai. Eu vinha não dar-vos, e eu gosto sempre de dizer isto para que não restem dúvidas nem confusões, não venho dar-vos nenhuma lição de teologia, quem sou eu, não venho dar-vos aulas de catequese, também não teria conhecimentos para o fazer, venho no fundo partilhar um bocadinho daquilo que eu penso, das minhas reflexões, daquilo que eu vou vivendo e do caminho que vou fazendo, nesta coisa que é o Alfa, neste caminho que é Cristo. E o tema hoje o título hoje do nosso tema é muito atual. O cristianismo. Primeiro, o que é? Para que serve? E depois, é falso, é aborrecido, está ultrapassado. Se nós pensarmos um bocadinho nisto, podemos pensar a seguir o seguinte: cristianismo é que nós queremos. E para que é que ele serve? Qual é a importância que tem na nossa vida, se é que tem alguma? Faz diferença? É para nós um ponto de referência? Uma coisa que gostamos de falar para criticar, porque há muita coisa com a qual não concordamos, ou é uma coisa que, apesar de tudo aquilo que ouvimos, vai fazendo parte de nós? E depois é importante também percebermos que cristianismo é que nós queremos. Porque às vezes nós queremos uma coisa tipo supermercado. Vamos lá buscar aquilo que pretendemos, naqueles momentos concretos, e depois voltaremos lá assim numa próxima ocasião em que precisemos. Até lá, ele está lá e nós estamos... Às vezes também queremos uma coisa mais ou menos assim. E depois há muitos que dizem que isto está em via de extinção, que o cristianismo vai acabar, que é uma questão de tempo. E eles dizem isto desde que os cristãos foram atirados aos leões, porque eles acharam com certeza que com essa atitude iriam pôr fim. E percebemos que esta ideia que um dia o cristianismo vai acabar assentem coisas muito concretas. E há 3 razões básicas. A primeira é que muitos consideram que a religião é uma coisa enfadonha, aborrecida. E porque tem recordações. Porque nós, quando pensamos na igreja, no cristianismo, na nossa paróquia, lembramos-nos de coisas que vivemos na infância, da nossa catequese, do tipo de missa que assistíamos. Eu sou do tempo, como diz a outra senhora, em que a catequese eram-nos ensinadas, e bem, orações, aquelas orações que fazem parte hoje da nossa vida e que têm um significado hoje que na altura não tinham, porque nós tínhamos outra idade, tínhamos muito menos capacidade. A catequese hoje é diferente, mas nós vamos criando com este tipo de recordações, com este tipo de, por exemplo, a missa. A missa era muitas vezes um local onde lembro-me, porque na altura o senhor padre que estava na paróquia, ao contrário do que está agora, era postura diferente, uma pessoa muito formal. E eu via uma coisa que nós tínhamos que estar sentadas, especialmente as meninas, com as pernas unidas. Não havia cá traçar de perna, não havia cruzar de pés, não havia mãos, nada. E nós habituámos-nos a suportar aquilo. E era enfadonho, e era aborrecido, e íamos porque tínhamos de ir, nem sequer se punha a hipótese de não irmos. Portanto, isto era assim. E depois a catequese era, como eu já dizia, uma sucessão de orações, uma coisa que nos era imposta, a seguir à missa ou antes da missa, quer estivesse frio, quer estivesse calor, nós tínhamos que ir. Para muita gente o cristianismo também soa uma coisa falsa. E é compreensível. Porque nós hoje temos à nossa volta N livros, N teorias, N programas de televisão que nos põem em causa tudo e mais alguma coisa. Dou-vos um exemplo que toda a gente conhece, aquele livro, O Código da Vinci. A primeira vez que eu ouvi falar no livro, tive uma amiga que o leu e ela disse-me: tu não leias aquilo, olha, aquilo baldeia-nos, aquilo põe em causa tudo aquilo que nós acreditamos. Eu li o livro e
pronto, é uma visão das coisas, como outra qualquer, tudo bem, pronto. E depois nós vamos percebendo que ouvimos um programa na televisão e aquela gente põe em causa coisas que para nós são verdade de fé, de uma forma muito clara. Parece que estão sempre cheios de razão, que têm muito conhecimento das coisas e falam aquilo como uma verdade assumida. E depois outras coisas, por exemplo, coisas que nos vão criando, ainda que inconscientemente, aquele bichinho da dúvida. A última coisa que agora anda aí nas bocas dos média e até de muitas outras pessoas, fora dos médias, que há à nossa volta, é a correspondência trocada pelo Papa João Paulo II com a tal filósofa polaca, as cartas de amor. Quando eu vi aquilo na televisão a primeira vez, eu pensei, cartas de amor, mas que é isto? Então depois a notícia começou a desenvolver-se e às páginas tantas o jornalista dizia que as cartas tinham um conteúdo em que se sobressaía, notava-se ali grande carinho e admiração. E eu pensei, sim, o que é que o carinho... Quer dizer, não sei se estão a ver, uma relação de amor, o que é que já estava a tentar criar-se ali. E no fundo, nós podemos ter carinho, admiração, numa relação perfeitamente normal, perfeitamente aceitável entre duas pessoas. Mas o que é que se pretende? É ir criando este fuzuê, como se diz, passa a expressão, estas dúvidas, afinal as pessoas não são aquilo que pareciam, afinal o Papa não era bem aquilo que... E tudo isto vai criando em nós a sensação de dúvida. É verdadeiro? É falso? E depois pensam outros também, aquilo está completamente ultrapassado. Olha, foi numa zona que nós nem sabemos muito bem onde é que foi. Aquilo foi há 2000 e tal anos. Ainda por cima eles falavam uma língua, o aramaico, que já nem se fala, é uma língua morta, que nós nem sabemos muito bem o que é. Isto não tem nada a ver connosco. E nós ouvimos isto uma vez, duas vezes e pensamos, será assim? E depois há outra questão que também nos vai deixando também algumas marcas, é que às vezes as igrejas, e quando eu digo igreja não digo o edifício, digo a igreja enquanto conjunto de pessoas, traz para cada um de nós ressentimentos. E vamos criando os tais anticorpos, porque afinal o senhor padre, numa determinada altura, não fez aquilo que eu achava que ele devia ter feito. Porque aquelas pessoas que andam lá, que fazem parte do grupo das zeladoras, do grupo coral, do grupo do Alfa, afinal são tão boas, ou são tão más ou piores que eu. E vamos criando este tipo de sentimentos em relação à igreja. E o que é que isto no fundo resulta e o que é que isto denota? É que nós muitas vezes preocupamos muito com o acessório e esquecemos o essencial. E depois percebemos também que muitas pessoas que falam, que se dizem cristãos, afinal não sabem nada do que é que estão a falar. Não sabem. Porque eles dizem, afinal, olha, o Vaticano aconteceu, agora anda lá aquela polémica por causa dos documentos. Se nós começarmos a perguntar, mas o que é que tu ouviste, o que é que tu sabes? Eu ouvi qualquer coisa. E pronto. E vai-se criando este diz com base em desconhecimentos que vão... Essa angústia provém de uma falta, de uma ausência de qualquer coisa que faria com que a vida valesse a pena. A ausência de qualquer coisa que faria com que a vida valesse a pena. Isto faz-me também lembrar, aliás, quando eu penso ou reflito sobre este tema, penso sempre nesta música. Lembra-se aquela música do António Variações? Estou bem onde eu não estou, porque eu só quero ir onde eu não vou. E a música começa assim, penso eu. Não consigo compreender este estado de ansiedade. E no fundo isto acontece muitas vezes connosco. Nós estamos bem onde não estamos. Queremos aquilo que não temos. Quando conseguimos já não chega. E percebemos que continua a existir o vazio. Há ali qualquer coisa que falha. Nós não percebemos muito bem o quê, nem sabemos o quê, mas falha. Falta-nos. E agora, se calhar muitos de vós estão a pensar... Eu sinto isto. Eu sinto essa angústia. Eu sinto esta falta. Eu tenho vontade de mais alguma coisa que eu não sei bem o que é. E depois nós também podemos pensar, mas falta de quê? Vivemos momentos de crise. Crise social e, sobretudo, crise económica. E vamos tendo a maior parte, claro que em momentos mais difíceis teremos mais trabalho, menos trabalho.
teremos mais dinheiro, menos dinheiro, mas mesmo assim, se olharmos à nossa volta, até nos podemos considerar uns felizardos. Então, se eu tenho tudo, tenho uma família, tenho uma vida mais ou menos estabilizada, é de sentir falta de quê? E depois já essa pergunta que às vezes se pode colocar, não se coloca, e porquê? Porque a seguir vem a outra. Se eu sinto essa falta, falta de quê? De quem? Como é que eu a preencho? Então é melhor não me preocupar com ela. E depois percebemos que, afinal, isto parece que é uma coisa que eu penso quando me deito à noite, ou quando estou sozinha, ou quando estou naqueles momentos de reflexão, percebo que não são só nossos, ou que não é só meu. E percebo que há gente que tinha tudo para ser feliz e que mesmo assim tem vidas desgraçadas. E nós vemos pessoas famosas. Também me lembro sempre daquela cantora, a Amy Winehouse, e a Whitney Houston. Uma mais novinha, outra mais velha. E nós pensamos, aquela gente morreu com overdose. A Amy Winehouse tinha 20, não sei se alguém sabe, 20 e tais, 30, 27, obrigado. E nós pensamos, uma miúda, com 27 anos, 28, tinha tudo para ser feliz, para ter uma vida esplêndida. E o que é que ela fez? Todos nós sabemos, não é? Destruiu-se. Pergunto, muitas vezes, o que é que terá levado aquela rapariga a chegar àquele ponto. A Whitney Houston nós também sabemos, aquela voz formidável que ela tinha, e também foi uma vida de excessos, atrás de excessos, e nós continuamos sem perceber porquê, porque assim, nós até pensamos, eu se tivesse só metade de tudo aquilo que eles têm, não precisava mais nada, não havia nada que me faltasse, nem nada que eu mais quisesse. E, no entanto, eles têm o dobro disso tudo, e mesmo assim, acabam da forma que acabam. Estava a pensar também naquele cantor, no Freddie Mercury, também, embora por questões de saúde, quando ele estava doente, quando cantou, não sei se lembra daquela música Barcelona, com a Montserrat Caballé, ele aí já sabia que estava doente. E ele, após essa atuação, nos Jogos Olímpicos, penso eu que foi, ele, quando assumiu a doença, ele disse o seguinte: pode-se possuir tudo e ser a criatura mais só da terra, e essa é a mais cruel das solidões. O êxito fez de mim um ídolo no plano mundial e rendeu-me milhões. Mas isso privou-me da única coisa de que todos temos necessidade, uma duradoura relação de amor. E todos nós temos, de facto, necessidade de uma relação de amor. Uma relação forte, que nos alimente, que nos sustente. E nós temos essas relações. Temos relações no casamento, temos de família, de amizade. Mas mesmo assim nós sabemos que essas relações não são perfeitas. Muitas vezes também não são duradouras. Pelo menos não nos preenchem da forma como nós gostaríamos. E é compreensível. Porque do outro lado está um ser humano como nós, que falha, imperfeito. Se nós falhamos com ele ou com ela, ele ou ela também falha connosco. E nós sabemos que aquela pessoa pode dar o melhor de si. Mas a relação não é perfeita porque nenhum de nós é perfeito. Nós percebemos que falta ali qualquer coisa que não chega. No entanto, essa relação perfeita é possível. É possível e nós podemos tê-la se a procurarmos no sítio certo. Se procurarmos a pessoa certa, nós podemos tê-la. E podemos tê-la de uma forma plena, de uma forma preenchedora, como há bocadinho eu dizia. Mais uma vez, dando o exemplo de Santo Agostinho, penso que também será do conhecimento de quase todos, ou de todos, teve uma vida muito devassa durante a juventude até a adulta, e o que o levou a procurar Deus foi exatamente esse vazio, porque ele era de famílias riquíssimas, era uma pessoa com conhecimentos, com formação bastante, digamos, avançada, mesmo para a época, e, no entanto, ele dizia que aquilo não satisfazia, ele procurava prazeres atrás de prazeres de todas as espécies e não chegava lá.
E ele percebeu que estava a procurar no sítio certo, e estava a procurar nas pessoas, no sítio errado, e estava a procurar nas pessoas erradas algo que só aquela pessoa certa lhe podia dar. E essa relação plena é possível, como já perceberam, ser vivida com Deus. E Deus quer-ia tanto de nós que fez uma coisa sublime. Ele deu-nos o seu Filho. Na minha ideia, ele deve ter pensado assim: eu quero-vos junto a mim, mas o distanciamento, a nossa substância é tão diferente que para vocês é capaz de ser difícil. Então eu vou-vos dar aqui, vou criar entre nós um elo e vou-vos dar o meu Filho, que é mais próximo de vós, porque é da vossa matéria. Diferente, é lógico, Filho de Deus, certo, mas aproxima-se mais de vocês. E então ele deu-nos o seu Filho e disse-nos: através do meu Filho vocês conseguem chegar a mim. Ele é o elo, é o caminho. Ele pode fazer a ligação, pode fazer a diferença nessa relação perfeita que eu quero ter convosco. É este elo que às vezes é necessário. Imaginem uma televisão a preto e branco. Estão aqui algumas pessoas um bocadinho com mais idade que eu. Não sei se são do tempo de haver aquelas televisões a preto e branco. Estou a ver a cabeça já dizer que sim. Com a antena dentro de casa, em cima da televisão. Em casa da minha avó havia uma. Quando eu nasci, não é? Já a televisão tinha uns anitos, também talvez por isso. E então às vezes a imagem ficava assim um bocadinho esquisita. As pessoas ficavam assim, não sei se estão a ver, assim todas torcidas e às vezes ficavam um bocadinho amarelas. E o que é que a minha avó fazia? A minha avó chegava lá e fazia-lhe na televisão 2 pancadinhas de cada lado e o senhor ou a senhora ficavam impecáveis. E essa televisão era boa, não era? Alguém tinha outra? Não tinham? Aquela televisão era ótima. As pessoas conseguiam ter ali um contacto com o mundo exterior, viam notícias, viam que se calhar na altura era permitido ver, mas pronto, viam alguma coisa. Tinham um contacto com o mundo que ao pé da sua porta não existia. E para elas aquilo era ótimo. Só que um dia alguém se lembrou que era possível melhorar aquilo. E pondo uma antena no telhado, melhorando a televisão, a imagem era melhor, o som era melhor, e se as pessoas já gostavam de ver televisão com a outra, imaginem com esta. Elas perceberam que com esta televisão tinham mais qualidade e tiravam mais gosto do facto de poderem estar ali a assistir a um programa. Pois é tal e qual o que nos acontece na nossa relação com Deus. Já perceberam qual é, entre aspas, a nossa televisão, a nossa antena? Cristo pode ser de facto essa antena. E isto para vos dizer o quê? Que às vezes nós temos a nossa vida é-nos perfeitamente aprazível, vamos chamar-lhe assim. É suficiente para as nossas ambições. Nunca tivemos outra, não sabemos que há mais nada. Mas quando percebemos que se tivermos Cristo na nossa vida, a coisa pode ser diferente, depois de o termos, nós percebemos que o que tínhamos para trás era bom, mas agora é incomparavelmente melhor. Nós também sabemos que o nosso mundo, como alguém há tempos me dizia, que nós vivemos cada vez mais num mundo de verdades. Muitas verdades. Como eu vos dizia há bocado, cada vez que nós ouvimos alguém falar na televisão, a pessoa fala como se possuísse a verdade absoluta. Seja um político, seja um filósofo, seja um sociólogo, seja quem for, a pessoa fala com uma força naquilo que diz, que nós achamos que aquilo que ela está a dizer só pode ser verdade. Então nós percebemos que afinal, se é assim, existem muitas verdades. Cada um pode ter uma verdade. Quando nós pensamos nisto, em termos de fé, nós podemos pensar, então qual é a verdade? Qual é a verdade no meio de tantas verdades? Quando me dizem que a fé pode ser isto, desta forma, daquela forma, pode ser
Hoje, pode ser amanhã, pode ser durante a minha vida. É uma questão de momentos, é uma questão da minha relação com Deus. É necessário estar em relação com os irmãos. Onde é que está a verdade? Está nisto tudo, um bocadinho de cada uma destas posições. Mas onde é que está a essência? Como é que nós sabemos que aquela verdade é a verdade? A respeito de Cristo, houve um professor na Universidade de Oxford que se especializou, digamos assim, no estudo dos documentos que existiam no tempo de Cristo quanto à veracidade da sua existência. E ele dizia o seguinte: há vários anos que estudo a história do passado, examino a autenticidade dos elementos transmitidos por aqueles que escreveram a respeito dele, Jesus Cristo. Não conheço um facto em toda a história da humanidade que seja certificado com tão bons argumentos aos olhos de um investigador rigoroso como este sinal grandioso que Deus nos deu. Cristo viveu, morreu e ressuscitou de entre os mortos. Isto mostra que ele viveu, que ele esteve lá naquela zona, que ele foi de facto um homem como nós, que ele nasceu como qualquer homem, que ele viveu como qualquer um de nós e que ele morreu e que ele ressuscitou de entre os mortos. Mas isso é o conhecimento intelectual. Isto são as provas que aquela pessoa existiu, que aquela pessoa viveu naquele tempo, daquela forma. Mas isso é admitir racionalmente. Outra coisa é o conhecimento. Como é que nós o podemos conhecer? O conhecimento, a certeza racional não chega. Nós podemos podem-nos dar a imagem completa, perfeita de alguém. Falarem-nos, e nós até parece que conhecemos aquela pessoa sem nunca a termos visto. Parece que a conhecemos, mas só a conhecemos quando? Quando nos encontramos com ela, quando falamos com ela, quando percebemos como é que ela é, quando entramos em relação com ela, quando ela fala para nós, quando se cria uma coisa muito importante, quando se cria empatia. Quando aquelas duas pessoas conversam, conseguem olhar-se nos olhos e conversarem, dialogarem, entenderem-se. Aí há conhecimento. Por isso é que dizem que o conhecimento tem dois lados. Tem o lado racional e o lado sensorial. Tem a nossa parte sentimental, sensorial, e a nossa parte intelectual. Aí é que há o conhecimento. O conhecimento, não diria absoluto, mas um conhecimento, passa a expressão com um conhecimento de causa. Sabendo quem é que temos à nossa frente. Esse é conhecimento. Quando nós dizemos, eu sei que Cristo existe. Quando eu digo, eu sei que Cristo existe, eu só o posso dizer se estive em relação com Ele. Se Ele faz parte da minha vida, se eu tenho empatia com Ele. Não há outra forma de poder dizer esta frase. Se nós criarmos condições para o ter, e isto pode parecer-vos um bocadinho estranho. A primeira vez que eu ouvi isto, como vos disse, estava sentada mais ou menos num local como este, eu pensava, isto é um bocadinho esquisito. Como é que isto funciona? Isto de conhecer Cristo, criar empatia, criar relação. Como é que isto se faz? Como se faz tudo na vida? Dando o primeiro passo. Nada do que nós fazemos acontece se nós não dermos o primeiro passo. Pode acontecer aos outros. Coisas lindíssimas. As pessoas podem ter relações com Cristo, podem nos contar as suas experiências de uma forma assim avassaladora, que nós dizemos, eu também gostava disto para mim. Mas para isso nós temos que dar o primeiro passo. Porque às vezes nós até queremos, nós até pensamos, eu até gostava, mas como? Porque a nossa imperfeição, nós vamos criando. Nós, quando percebemos que Ele pode fazer a diferença na nossa vida, quando pensamos, eu vou dar, como eu costumo dizer, o voto de confiança. Ele só nos pede isso. É um voto de confiança nele.
Eu acho que às vezes Ele diz-nos isto: confia em mim um bocadinho, ouve-me um bocadinho, dá-me espaço para eu fazer a minha parte. E às vezes nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com isto, com este apelo, com esta vontade que Ele ao mesmo tempo põe em nós. Porque nós, só quando percebemos que com Ele podemos ser diferente, é que percebemos que se calhar o que temos até aqui, como eu dizia há pouco, não é nada nem suficiente e às vezes nem muito bom. Às vezes temos até uma vida um bocadinho mais complicada, um bocadinho fora. Se pensamos, se eu quero para mim, se Ele pode fazer a diferença, eu tenho que ser um bocadinho como Ele. E percebemos que tudo o que temos para trás, temos sido tão diferentes dEle, que temos estado tão longe daquilo que Ele quer para nós. E é isso, no fundo, que Ele nos pede. Olha, muda um bocadinho, se quiseres. Mas para isso tudo, não te preocupes com o que vem a seguir. Dá-me o voto de confiança. Abre o teu coração. Deixa ficar a frestazinha da porta. Não é? Ele às vezes não precisa de portas escancaradas. Ele precisa de uma frestazinha pequena. E Ele acaba por calmamente, sem imposições, sem violências, entre aspas, vai entrando na nossa vida. Ele não nos promete vidas fáceis. Também não venham para o Alfa a pensar que depois de ter Cristo na vossa vida isto vai ser um mar de rosas. Não é preciso trabalhar, nunca mais vão ter chatice, nunca mais se vão chatear com ninguém. Não. Ele não nos diz isso. Ele não nos disse: vinde a mim que a partir daqui a vossa vida será um mar de rosas, será uma maravilha. Não. Ele diz-nos uma coisa muito mais importante. Eu dar-vos-ei vida em abundância. Abundância. E nós percebemos que com Ele podemos ter uma vida nova, uma vida diferente. Uma vida numa dimensão completamente diferente. Numa vida muito mais longa. Todos nós sabemos que a morte é inevitável. Faz parte da nossa natureza enquanto pessoas. É assim, é a lei da vida. Mas Ele diz-nos: olha, mas é que a tua forma de encarar a vida e até essa passagem será completamente diferente. E essa é que é a vida e a abundância. É sermos abundantes, não só para o nosso Deus, mas também para os irmãos, para os outros. Abundantes em muita coisa. Abundantes em afeto, abundantes em carinho, em atenção. É isso que Ele pode ser diferente na nossa vida e fazer-nos diferente perante os outros. Depois disto que vos disse, cada um de vós que foi convidado está a pensar assim: isto não é nada para mim. Nada. Olha, eu até sou cristão, eu até vou à missa, eu até acredito, eu não tenho nenhumas dúvidas daquilo que ela disse. Eu acho que até tenho um comportamento aceitável. Não acho que seja assim nada que me possa também arrepender e tenha que mudar assim tão drasticamente. Pois é. Só que nós às vezes somos esses assim, como nós às vezes somos os cristãos mornos. E o morno é bom. Sabem porque é que o morno é bom? Porque o morno é assim, nem é muito quente, que às vezes é complicado, nem é muito frio, que é desagradável. Então nós somos mornos. E o morno é bom e nós sentimos-nos confortáveis neste morno e vamos andando. Mas garanto-vos uma coisa, chega a um ponto que o morno não é nada. Porque mais depressa arrefece o morno do que o morno entra em ebulição e ferve. Portanto, o morno não chega. O morno é bom enquanto nós não queremos mais nada. Porque a partir do momento que se dá o clique, nós percebemos que afinal o morno já não chega para nada. Já não nos serve. E depois, a seguir, também há este pensamento: pois eu se calhar sou dos mornos, se calhar estou assim, então mas eu vou mudar, então pronto, eu também se calhar até devia avançar e deixar de ser morno. Mas o que é que isso significa? O que é que isso me traz? Será que vale a pena? Como é que vai ser? O que é que Ele me vai pedir? Quer dizer, eu vou dizer a Cristo: olha Senhor, eu estou aqui e até posso mudar por Ti. E se Ele me pede uma coisa que eu não consigo? E se Ele me pede coisas que vão para além das minhas forças? E se
E às vezes é o pior. Ele me pede coisas que afinal não estão nada naquilo que eu tinha projetado para a minha vida. Não se preocupem. Ele, conforme põe, conforme nos dá, cria em nós a vontade de ter. E nós, quando queremos, quando se nos deparam as coisas, nós estamos cheias de vontade dele, porque ele consegue fazer isso connosco. E depois já quem me diga, que uma vez me disseram, depois nós não ficamos assim um bocadinho totós. Até eu vejo lá a malta, eles são assim um bocadinho totós. Aquela malta do Alfa é assim um bocadinho... Eu lembro-me sempre disto quando falo do Alfa. Porquê? Porque nós tínhamos, e a Isabel e o António Gaspar estão aqui, podem confirmar, havia pessoas que quando iam para o Alfa diziam, eu não vou lá, que eles lá fazemos alguma coisa que vocês ficam todos diferentes, que até põem alguma coisa na comida ou fazemos algumas rezas. E depois as pessoas dizem, não, eu vou ficar esquisita, eu vou ficar como eles, e depois os meus amigos vão gozar comigo e vão dizer, também andas lá metido com eles, também agora vais à igreja todos os domingos, também trazes o menino para a catequese. E nós pensamos, não, eu prefiro ser aceite, preciso fazer parte do meu grupo, prefiro assim, do que estar a meter-me noutras confusões. É melhor estar como eu estou. E este também é um pensamento que muitas vezes nós temos. Errado, claro, porque depois isto começa tudo a mexer cá dentro e nós percebemos que afinal tudo aquilo que nós até ali fazíamos de sentido, a partir de um determinado momento não faz sentido nenhum. Nós ficamos nós mesmos, nós não ficamos marionetes. Deus não quer marionetes. Se Ele quisesse marionetes, não nos dava capacidade para pensar, para decidir, para optar. Porque Ele não quer cá gente articulada, mexida com os cordéis. Não, Ele quer gente que pensa, que diz, Senhor, eu estou contigo, mas eu estou contigo porque eu quero, porque para mim vale a pena, porque para mim faz a diferença. Eu não estou contigo porque tu me obrigas a estar. Portanto, não tenham medo que Ele não faz de nós marionetes, não nos põe... Agora, nós, a natureza humana é resistente, nós resistimos à mudança, seja ela qual for. Se nos disserem, olha, a partir de hoje vão calçar todos de amarelo, a gente diz, amarelo? Então, mas porquê amarelo? E quem é que diz que eu tenho que calçar amarelo? E porquê que eu hei de calçar amarelo se toda a gente calça de amarelo? Porquê que eu hei de calçar vermelho? Porque nós não gostamos de mudar, nós gostamos de ser fiéis e mais, nós gostamos de mudar quando nós achamos que temos que mudar. Não é quando os outros nos dizem que nós vamos mudar, ou que temos de mudar. Nós somos resistentes à mudança. E isto, no fundo, Ele dá-nos no fundo, esta grandeza e esta felicidade de nós podermos optar, de mantermos a nossa capacidade de opção, a nossa vontade própria, criando em nós a vontade de realmente tê-lo connosco e fazer a diferença, sequencialmente, sem imposições. No fundo, havia uma frase que é muito curiosa, que diz isto concretamente. Quando nós tivermos medo, deixarmos ou consentir que Deus seja Deus. Deixá-lo ser Deus. Na relação que temos com Ele, na relação que temos com os outros, deixá-lo fazer a parte dele, no fundo. E no fundo, também o que Ele nos diz é assim, tudo bem, eu estou cá, como sempre estive. Agora, vocês têm que crê-lo. Vocês têm que me procurar. Vocês têm que querer aproximar-se de mim. Querer-me na vossa vida. Vocês têm que abrir-se a mim. Conhecem o e-mail do açúcar? Se calhar passou tantas vezes nos computadores, naquelas mensagens que possivelmente alguém ou muita gente o conhecerá. Um dia uma professora na escola primária pergunta às crianças se sabiam explicar quem era Deus. E houve uma que levantou a mão e disse, Deus é o nosso Pai, criou o céu e a terra e tudo o que nela existe. E a professora, muito bem. Então, e mais opiniões? Deus é o nosso Pai, criou-nos à sua imagem e semelhança. Nós somos os seus filhos adorados. E a professora, muito bem. Mas a professora, claro, percebeu que aquele discurso que ia manter-se redondinho, não é? E então, de repente, diz assim, mas como é que vocês sabem que Deus existe se nunca ouviram? Então os miúdos, claro, aí a coisa começou a ficar mais complicada e calaram-se. De repente houve um pôs o dedo no ar e disse o seguinte, a minha mãe diz que Deus é como o açúcar que ela põe na minha caneca do leite todos os dias ao pequeno almoço. Eu não o vejo,
Não vejo açúcar dentro do leite, mas sei que se ela não o pusesse, o leite seria azedo, sem sabor, e o meu pequeno almoço não seria tão bom. A minha mãe diz que Deus está sempre connosco, só que nós não o vemos. Mas se Ele não estivesse sempre presente, a nossa vida ficava sem sabor e muito mais amarga. Dito pela voz de uma criança e pelas palavras de uma criança, não é preciso acrescentar mais nada. Conhecer Deus é importante, mas nós só o provamos ou só o temos connosco quando de facto o provamos. Conhecê-lo só não chega, é preciso experimentá-lo, é preciso tê-lo connosco, é preciso que ele seja de facto o açúcar no nosso leite. E não vale a pena a gente andar à procura do açúcar, porque quanto mais procura, menos vê, porque ele dissolve-se. É preciso sabermos e sentirmos que ele está lá e que ele faz a diferença no leite. Esta diferença não quer dizer que nós vamos ter a tal vida de maravilhas. Eu, quando penso nisto, penso sempre que a coisa muda quando o Cristo que está na cruz passa a ser o nosso Cristo. A coisa muda quando o Cristo que está na cruz passa a ser o meu Cristo. Eu tenho o meu Cristo. O meu Cristo é aquele que está comigo, é aquele com quem eu converso. É aquele que me acompanha todos os dias. Claro que é o Cristo de qualquer cristão, lógico, mas é meu. Ele, no momento em que anda em relação comigo, em que eu lhe digo, olha Senhor, isto não está a correr bem. Vamos lá trabalhar isto, eu faço a tua parte, eu faço a minha. Alguém não está a fazer a sua. Às vezes sou eu sei. Mas quer dizer, tenho que lhe dizer isto também para ver se eu acordo para a vida. Mas é preciso isto. É preciso nós sentirmos que aquele Cristo é o nosso Cristo, que faz a diferença na nossa vida. Que passa a ser, o meu não é igual ao Cristo de nenhum de vós. Porque o meu, é a minha dimensão. É a dimensão da minha vida. E a diferença é esta. A diferença é Ele fazer parte de nós, é Ele ser o meu Cristo e não o Cristo de todos. Aqui em Alfa vocês podem fazer essa experiência. Têm aqui um grupo de pessoas, têm aqui um serão onde podem partilhar o que vocês entenderem. Podem, como vão ouvir mais tarde em Alfa Tudo é Livre, poderão dar a vossa opinião, poderão não dizer nada se assim o entenderem, vão ter espaço para pôr as vossas dúvidas, para pôr cá fora os vossos ressentimentos, se assim o entenderem. E isso faz o quê? Faz com que nós fiquemos tábua rasa, para depois ele começar a imprimir na nossa tábua. Terminar dizendo-vos o seguinte: tudo isto é um caminho, o caminho faz-se caminhando, também a frase é mais do que conhecida. E eu também o fiz. O Alfa é para todas as pessoas, não é só para aquelas que vêm sofredoras, mas que vêm felizes, que vêm contentes. É para aquelas que vêm com uma carga emocional, porque a vida não lhes tem sorrido por diversas razões, e encontram aqui um espaço ideal para fazerem as pazes com o seu Cristo. Outras para o conhecer, para o descobrir. Outras, no caso dos mornos, para o redescobrir. E às vezes isso é muito importante, porque nós vamos tendo cada vez mais dificuldade em falar das nossas coisas aos outros. Eu sinto isso, não digo em termos profissionais, mas em termos pessoais. Cada vez mais nós temos dificuldade em falar de coisas que são nossas aos outros. E quanto mais quando se fala de fé, da religião, de Cristo, muito mais em ter esse espaço. É possível abrir-se, como eu vos dizia, abrir-se a Cristo. E é possível tê-lo na nossa vida e perceber que a religião não é falsa. E se dermos o voto de confiança, ou tal voto de confiança a Cristo, vamos perceber isto. Também podemos perceber que ela não é aborrecida, porque há uma coisa que nós vamos adquirindo sem querer.
O nosso sorriso deixa de ser só um sorriso de lábios para ser um sorriso de coração. Ainda que estejamos assolados de problemas, ainda que tenhamos passado por situações dolorosíssimas, a certeza de fazermos a diferença para Cristo, sermos únicos, dele estar connosco, faz-nos ter o sorriso de coração. E perceber também que não está ultrapassada, porque faz a diferença na nossa vida, faz a diferença hoje, fez já há 2000 anos para os apóstolos, para aquelas pessoas todas que lhe foram seguindo, e faz hoje para nós, de muitas maneiras. É só deixarmos. Para terminar, queria só ler-vos uma frase do José Tolentino Mendonça, que é um grande teólogo, que é a seguinte: esperamos sempre Deus. Antes de ler a frase, queria-vos dizer uma coisa também, só mesmo para terminar, já devo estar a queimar o tempo, não? Também não vos quero cansar, já devem estar saturados de me ouvir. Eu também estou a ficar cansada. Ainda tinha mais uma hora, se quiserem. Dizer-vos o seguinte: nós às vezes queremos Deus em coisas grandes. Nós esperamos que Deus faça coisas espantosas na nossa vida. De preferência, até lhe queríamos é que Ele nos fizesse um milagre. Nós somos assim, é a nossa natureza humana. Queremos coisas grandes, coisas que, como se diz da minha terra, que encham o olho. E o que Cristo nos ensina e nos mostra é que Ele está nas pequenas coisas, nas coisas do cotidiano, nas coisas dos dia a dia, naquela pequena relação que temos com o marido, que temos com a irmã, que temos com o vizinho, naquela relação ou naquela situação em que temos que parar para ouvir aquela pessoa. Eu vou-vos contar uma coisa só assim muito rápida. Eu tinha lá Desculpem, as mãos não me param, isto. Eu trabalhei durante algum tempo, dava assessoria jurídica à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro. E agora as comissões estão muito na moda, infelizmente, por causa de todos esses problemas que têm surgido. E eu trabalho lá, a avó de uma menina que ia lá muita vez. Coitada, a senhora tinha muitas dificuldades económicas, nós fazíamos o que podíamos para ajudar, pronto, era o nosso trabalho e mais nada. Então a senhora sentava-se lá e falava, e dizia: doutora, sabe, olha, minha filha, ela está para a Suíça, foi tirar um curso, ela dizia que era um curso de Neles. A primeira vez que eu percebesse o que era o curso de Neles, eu não sabia o que era o curso de Neles, então percebi que era um curso de unhas, é de manicure. Então, ela tinha tirado um curso de Neles. E eu dizia para a minha colega: ela tirou um curso de quê? Um curso de Neles. E eu disse: olha, mas, doutora, não sabe o que é Neles? E eu: de unhas. Então a filha tinha ido tirar um curso de Neles. E a senhora chegava lá e contava-me isso tudo. Passado uma semana, ou passado um mês, ia lá buscar o cheque do apoio económico. E sentava-se e começava: doutora, sabe que a minha filha está em França? E eu já sabia que vinha a história do curso dos Neles. E então, é verdade. E então eu percebi que aquela senhora precisava mesmo daquilo. Isto, tirando a parte da brincadeira das Neles, e eu percebi outra coisa. A segunda vez ela começou com outro tipo de conversas. E eu, claro, tinha às vezes muito que fazer, e estava ela a falar e eu estava a escrever: pois, sim, então deve estar muito contente, ou deve estar muito triste, conforme o que eu achava. Então que ela começava-me a puxar no casaco: doutor, está-me a ouvir? Olha, ouça-me só um bocadinho, porque também se eu não for aqui eu não tenho mais ninguém com quem conversar. São estas pequenas coisas, às vezes, que Ele nos pede. É que nós achamos que Ele nos pede coisas grandes, Ele pede-nos atitudes, nós esperamos que Ele nos dê sinais que nos façam ficar maravilhados. Não, Ele às vezes dá-nos nestas pequenas coisas e mostra-nos que o que Ele me pedia naquele momento era paciência e atenção àquela senhora. E olhem, eu digo-vos uma coisa, eu acho que cumpri um bocadinho a minha função. Eu pedi ao Senhor: por favor, dá-me paciência, que eu já ouvi esta história dezenas de vezes. O que eu sei é que, entretanto, eu saí porque terminou o meu tempo de permanência na comissão, e ela um dia mais tarde contaram aos meus colegas lá: a doutora que eu conto a história das Nelson está cá. Portanto, ela sabia que me contava a história das Nelson uma série de vezes. E depois é que eu comecei a pensar, quer dizer, ela começava com a história das Nelson para ver se eu ouvia, e depois foi avançando para outras coisas. Portanto, isto para dizer que às vezes o que Deus nos pede é isto: é um bocadinho de atenção ao outro, é um bocadinho de paciência, é um bocadinho de capacidade e de
de audição, de ouvir os outros, porque é uma coisa que hoje muita gente não tem. É alguém que os ouça. E para nós pode não fazer grande diferença, porque até temos quem nos ouça. Temos um marido, temos irmão, temos muita gente, muitos amigos, mas há pessoas que não têm e que precisam disso quase como pão para a boca. E às vezes Deus quer isto de nós. É aí que Ele nos pede. Como eu estava a dizer, a frase do padre para terminar, do José Tolentino Mendonça, o teólogo, para terminar. Esperamos sempre Deus no máximo e esquecemos de que Ele nos visita no mínimo. É no pequeno, até no insignificante, no mais cotidiano que Deus nos visita. A minha sugestão é que utilizem o Alfa como porta para que Jesus Cristo vos visite e faça a diferença na vossa vida. Porque quando vocês olharem para trás vão ver que a diferença que é grande e que com Ele na vida de cada um as coisas são muito diferentes e são muito melhores. Boa noite e obrigada por me terem ouvido.